A ambientação é com a nossa irmã Leila, Vida Feliz, lição 177. Muita paz a todos. Lição 177, e a benfeitora nos diz: deixa o outro terminar o assunto sem interrupção. Certamente, há um limite para deixá-lo falar. Não obstante, ouvindo-o, te equiparás mais de argumentos para esclarecê-lo. Se o interrompes, talvez concluas equivocadamente o tema e não consigas entender o que ele te desejou dizer. Nem todos explicam o que pensam com facilidade, complicando-se, às vezes, ou falando de maneira nebulosa. Busca penetrar na ideia e dialoga sem enfado nem exasperação. Não imponhas os teus pensamentos, nem tentes impedir a apresentação de outras ideias que não as tuas. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos nessa casa, nesta manhã, para mais um dia de estudo, recebendo esses fluidos que se encontram neste ambiente. Pedindo, Senhor, para que possa abençoar a nossa irmã que fará o estudo, que ela possa ser, Senhor, amparada, orientada por vós, que ela possa fazer a explanação, onde possamos compreender suas palavras. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos passar para a nossa irmã o estudo. A nossa irmã Carla Andrade, que frequenta o CELC, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o número do capítulo é 28, título do capítulo, Coletânea de Preces, itens 64, 65, 66, pelas almas sofredoras que pedem preces. Vamos vibrar com a nossa irmã. Bom dia a todos. Que bom que estamos reunidos aqui nessa manhã, já podendo fazer uma leitura do Evangelho, estudar, já harmonizando o nosso dia com as mensagens de Jesus. Então, nós estamos falando nesse período sobre a coletânea de preces, que faz parte do Evangelho, que é esse livro, para quem não estudou ainda. E no final a gente tem essa coletânea de preces que a gente tem vindo aí várias semanas falando sobre. E hoje o nosso tema é pelas almas sofredoras que pedem prece. Nós vamos falar sobre isso. E quem quiser acompanhar, quem tiver o Evangelho, quem não tiver, ali à mesa tem o Evangelho. Quem quiser acompanhar a leitura, nós vamos fazer então a leitura do prefácio pelas almas sofredoras que pedem prece. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. E então ele diz que no capítulo 27, nos itens 9 e 18, aqueles que se acham compenetrados dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Então nós vamos lá aproveitar que ele faz essa referência ao capítulo 27, aqui do mesmo Evangelho, e vamos voltar lá no 27, nesse item 9, que está na página 314, quem tiver com o Evangelho, e no 27, ação da prece, transmissão do pensamento. Porque ele diz aqui que aquele que se enche compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor pela certeza que tem de não orar em vão.
Então, quanto mais a gente entende e é esclarecido para nós o poder da prece, como a prece funciona e a verdade que a prece traz, mais fervor, mais compenetrado nós vamos conseguir fazer essa oração pelas almas sofredoras, pelos espíritos sofredores, né? Então nós vamos lá entender isso. Então vamos lá no capítulo 27, ação da prece, transmissão do pensamento, item 9. Ele diz assim: prece é uma invocação mediante ao qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, quando eu penso, nós já falamos isso aqui, acho que em outro estudo, do poder do pensamento. Quando eu entro em pensamento, quando eu penso em alguém, eu já estou entrando em contato com essa pessoa. É o que ele está dizendo aqui para nós. Nós podemos passar essa energia positiva da prece, mas também, se não for pelo caminho da prece, se eu tiver com um pensamento ruim, negativo, eu também posso passar essa energia. Tamanha a importância, então, da outra vez do estudo, não sei se todos que estão aqui lembram, até nós colocamos um vídeo sobre perdão de Divaldo, de perdoar o próximo, que nós também falamos da prece. Porque a prece, ela faz essa ligação, na verdade não é só a prece. O que ele diz para nós aqui, que é o pensamento que faz essa ligação com o outro. Se eu penso no outro. Aqui nós estamos direcionando esse pensamento para a prece, para que seja benéfico o que a gente está oferecendo para o outro. E até nós já comentamos algumas vezes, assim, nós temos o desejo de mudar o mundo, né? A maioria de nós tem esse desejo de mudar o mundo e ficamos preocupados, o que eu posso fazer? Aquela história de uma andorinha não faz verão, né? Como é que faz isso no coletivo? Qual é o meu papel, minha missão? Essas dúvidas que surgem na nossa mente. A prece é uma forma de poder mudar. É o mundo inteiro que eu vou conseguir mudar? Não. Mas o meu mundinho, o mundo que eu vivo, porque cada um vive dentro de um mundo. Então eu tenho o mundo da família. A minha família é um mundo para mim. Eu tenho o mundo do trabalho, eu tenho o mundo aqui do céu, que é da casa espírita. Então são meus pequenos mundos. Se eu consigo influenciar beneficamente nos meus pequenos mundos, esse mundinho vai influenciando um outro mundo. Que aí, por exemplo, falando da família, o familiar já leva para o trabalho dele, já leva para a escola dele. E assim a gente vamos conseguindo influenciar mais pessoas e com coisas boas. Então eu sempre começo pelo meu pequeno mundo. É o que eu consigo hoje. Ainda não sou aquele espírito missionário que faz grandes obras, como por exemplo Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá. Eu acho que eu vou precisar de algumas encarnações para chegar lá. Mas no meu mundinho pequeno, eu vou tentando fazer o melhor. E a prece é isso. Então eu me ligo em pensamento, com pensamentos bons, com a outra pessoa e até com pessoas que eu não conheço. Porque é isso que ele fala aqui das almas sofredoras. Eu não preciso ser exatamente por um ente querido. Não precisa ser exatamente por um inimigo, por alguém que eu amo ou por alguém que eu não esteja bem. Eu posso fazer pela comunidade, pelo bairro, pelos espíritos que estão dormindo à rua, pelos espíritos que estão em guerra, pelas almas encarnadas, pelos espíritos desencarnados que estão sofrendo na erraticidade. Eu consigo, através do meu pensamento, com a benevolência da prece, auxiliar esses irmãos. E aí vamos continuar lendo no capítulo 27, que ele vai mais adiante, ele diz: podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nos aos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, eu posso falar com Deus, eu posso falar com Jesus, eu posso falar com os bons espíritos, espíritos puros, espíritos mais elevados, que têm condições.
que todas vão chegar a Deus. Precisa da permissão de Deus para que elas sejam direcionadas. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então eu posso até tentar uns intermediários, mas vai chegar em Deus e Deus é que vai direcionar. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão de pensamento. Ele vai mais adiante, não é o que nós vamos entrar, a gente só queria falar dessa ligação de pensamento, porque ele cita aqui que ele já explicou isso anteriormente. E aí no item 18, ele fala da prece pelos mortos e espíritos sofredores, do mesmo capítulo, que é o 27, no item 18. Os espíritos sofredores reclamam prece, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há a quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que ele pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. E aí ele leva a gente lá para o céu e inferno, e nós vamos lá no livro Céu e Inferno. Mas entendemos a importância, viu? O que Kardec fala para nós no Evangelho, da importância da prece, que eles pedem prece, eles precisam, os espíritos sofredores precisam de prece, e a nossa prece tem o poder de aliviar e até de conduzi-los. É como fazer prece abre uma clareira, né? Nós já sabemos disso, que quando nós fazemos prece, nós nos iluminamos e iluminamos ao nosso redor. Então é como se essa clareira, esse caminho iluminado chegasse até esses irmãos, esses espíritos sofredores, para que eles possam encontrar. É claro que isso não é tão fácil nem tão rápido, mas é necessário, porque é com a prece que eles vão encontrando o caminho. Saber que alguém pensa neles e está orando por eles. Nós aqui encarnados, nós gostamos de saber que alguém orou pela gente, né? Quando a gente sai de casa, que alguém fala, vai com Deus, não é uma delícia ouvir isso? A gente já se sente protegido, né? Normalmente quem faz muito isso é pai e mãe, as tias. Eu estou nessa, que eu já virei tia há muito tempo, então vai com Deus, a pessoa já se sente, eu pelo menos me sinto, ai que ótimo. O porteiro do meu prédio, que entrou agora um porteiro novo, e aí eu não sei se é porque ele é novato no trabalho, mas ele está assim, eu saio para trabalhar, ele, bom trabalho, vai com Deus, eu já saio toda empolgada, já me sinto diferente, porque eu moro sozinha, então se um vizinho já fala isso, já ajuda, você já sente aquela presença, assim, já é uma mensagem positiva que recebemos. Então é bom, né? Em casa nós recebemos muito isso do nosso familiar, da mãe, quando a gente sai de casa, principalmente quando se é mais jovem, né? Que ainda está em casa com os pais. E aí, estamos aqui no Evangelho e ele cita o exemplo do céu e inferno, da segunda parte. Então nós vamos lá, dar uma olhadinha no céu e inferno, ver o que ele fala para nós. Na segunda parte do céu e inferno é a parte dos exemplos, que são espíritos que vêm se comunicar. E aí eles contam as histórias deles. E nós vamos ler aqui a história do espírito Novel, que se apresenta com esse nome, Novel, ou Novel, talvez, não sei, meu francês não é muito bom. Não sei se é francês também, né? A comunicação. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Então, o espírito está dando uma comunicação e ele se dirige ao médium que está ali à mesa, mas é um médium que conheceu esse espírito em vida. E aí ele fala assim: vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si só uma rude angústia.
A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriam-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que sentia desnudada e logo possuída de vergonha abracunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tédios desesperos, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Então ele está contando, ele desencarnou aos 21 anos, ele está contando para esse médium que o conheceram em vida, que ele desencarnou, mas que ele ficou preso à dificuldade, que é o que acaba acontecendo com a maioria de nós, ainda por ficarmos presos pelo apego à matéria. E por isso que nós estamos aqui, né, nessa quinta-feira de manhã, ouvindo a palavra de Jesus, para que a gente consiga ir trabalhando a nossa evolução espiritual, trabalhando esses desapegos que não é tão fácil para nós. E aí ele conta que ele ficava em volta e prestando atenção naqueles espíritos que ficavam zombando dele, aquilo que ele estava acostumado a viver na Terra, mas que tinha ali um feixe de luz, que tinha uma luminosidade, mas que incomodava, porque fazia com que ele sentisse vergonha de como ele tinha vivido, do que ele já tinha feito. Aí ele vai falando, né? Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias irresistível, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Ele diz para nós que nós não temos consciência do que é sofrer sem cessar enquanto espíritos desencarnados. E sim, Deus dá para nós o esquecimento quando a gente reencarna. Nós somos reencarnacionistas, a gente reencarna, Deus dá para nós o esquecimento e nós não ficamos realmente presos a esse futuro, senão nós iríamos morrer de ansiedade, né? Se ficássemos pensando preso no desenlace. E nós também temos um sentimento muito forte enquanto seres humanos, que é a esperança. Por mais que a gente tente não ter esperança, nós temos, porque nós inconscientemente sabemos que somos espíritos imortais. Nós aqui, dentro da nossa doutrina espírita, nós sabemos disso. Mas os irmãos que não acreditam nisso, algo leva eles para esse lugar da imortalidade, que é a esperança de que sempre vai melhorar, de que sempre vai mudar, de que eu sempre posso fazer. Então ele diz que essa esperança não deixa a gente sofrer
incessantemente. Então a gente desconhece ainda, e quando essa matéria fica aqui e nós, enquanto espíritos, a gente consegue perceber isso com mais clareza, esse sofrimento, dependendo, e é importante a gente sempre lembrar disso, da maneira como conduzimos a nossa passagem aqui pela Terra, né? Isso faz toda a diferença. Esse processo de evolução nosso é importantíssimo para a gente sempre ter passagens mais tranquilas e, enquanto espíritos, podermos vivenciar situações mais agradáveis e não ficar preso tanto tempo na lamúria, na culpa que nos prende, nos remorsos. E aí, para finalizar, ele diz assim: chamaste-me finalmente e pela primeira vez o sentimento suave e terno me acalmou, que é onde nós queremos chegar sobre o poder da prece para esses espíritos. Então ele diz para esse médium que o conhecia em vida: chamaste-me finalmente e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impôs-se-me, orei. Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Nós entendemos, esse médium fez prece para esse espírito sofredor, porque ele o conhecia, e essa prece o alcançou e conseguiu ajudá-lo nessa caminhada para ser direcionado para um outro caminho, para uma outra situação, a se libertar daquele sofrimento que, como ele mesmo diz, incessante, e caminhar com os amigos espirituais com o caminho de Jesus e sair daquele sofrimento. E é o que ele traz para nós em exemplos através desse livro Céu e Inferno. Então, depois de nós lermos essa história e realmente verificarmos, confirmarmos o poder da prece, nós vamos agora passar para a prece do Evangelho, que ele sugere aqui para nós. Claro que nós podemos sempre orar, sem precisar usar aqui esses modelos, mas se não tivermos uma inspiração, nós já temos aqui o modelo, que é o que o Evangelho nos oferece, o modelo de prece. E ele diz assim na prece, então isso está no item 65 do capítulo 28. Deus, clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma. E aí ele dá espaço aqui para a gente colocar o nome de alguns espíritos sofredor. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que o conservam distante da morada dos bem-aventurados, do bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração das suas provas. Nós fazemos a prece, nós pedimos, enviamos esse feixe de luz, mas o irmão, cada um de nós precisa fazer a sua parte. E eles também, né? Que Deus, em sua bondade, lhe dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhe desejam toda a felicidade. Já falamos a importância de saber que alguém gosta de nós, né? Aí lembramos de André Luiz no Nosso Lar. Não sei quem já leu o livro ou já viu o filme. Se não assistiu, assistam, é maravilhoso. Quem puder ler o livro também. Quando o André Luiz passa lá a tela do período dele, tinha uma senhora que ele atendia e que fazia prece por ele.
E essa prece foi ouvida e ele foi auxiliado, né? Então é sempre bom saber que alguém lembra da gente. Se nós encarnados gostamos disso, saber que somos lembrados, que somos queridos, desencarnados não muda nada. E a 66 continua a prece, uma outra prece no item 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes a graça do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço, como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-los. Nós somos falíveis, somos espíritos imperfeitos, mas nós temos capacidade de vencer, de mudar sempre a nossa história, sempre o caminho. Às vezes pegamos atalhos, mas é sempre possível voltar para o caminho novamente. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos o cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Erramos, mas podemos nos arrepender, ter humildade de reconhecer. Humildade é reconhecer como quem nós somos e como nós somos. Essa é a maior humildade que nós podemos ter, porque quando eu consigo me enxergar, me ver, me reconhecer meus erros e admiti-los, é possível que eu consiga fazer diferente. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e só aos teus pés temos de o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Ele já escreveu para a gente realmente aquilo que nós já falamos no dia a dia, né? Quantas vezes nos falta coragem na jornada, da vontade de desistir, de pegar inúmeros atalhos, porque o caminho está mais difícil, tem muita pedra e a gente quer uma estrada mais lisa. Mas Deus já sabia disso, são as nossas dificuldades e a evolução espiritual é para isso, para a gente conseguir ultrapassar esses obstáculos na vida, sem desistir. Compadeça-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho, que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhe levem alívio, consolações e esperança no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e sustentados por essa esperança, eles auirão forças na grandeza mesma de suas faltas e dos seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Sendo assim, nós finalizamos agradecendo pela oportunidade da reflexão nessa manhã, estudando um pouco mais os ensinos do Evangelho, aprendemos um pouco mais, entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e esse é o caminho que nós desejamos trilhar. Agora nós vamos finalizar. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã Carla. Que Deus a abençoe e possa continuar sempre estudando, pesquisando para nos passar o estudo de Jesus. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecendo esses momentos de bênçãos, onde sabemos, Senhor, que recebemos, durante o estudo, o passe espiritual. Pedimos por todos aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã. Pedimos por aqueles, Senhor, que ainda se encontram no leito de dor.
que todos aqueles que se encontram enfermos, que estão em nossos pensamentos, que possam também, igualmente, receber essas chuvas de bênçãos, essas chuvas de luz deste ambiente. Que a paz do Senhor possa reinar em cada coração, que possam retornar aos seus lares, levando esta paz. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial, para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.